É que quando eu era criança, assim, até eu realmente falar, caramba, sou que adulta, eu odiava rúcula. Aí eu comecei a comer rúcula, eu comecei a me sentir muito adulta. Oi, gente, eu sou a Thaísa Balucci, sejam muito bem-vindos ao meu novo projeto Intimidades. E sim, conto com a presença ilustre da Gabs e da Thali. E eu vou já deixar eles se apresentarem pra vocês, mas só pra explicar um pouco do que é esse projeto. Ele vai acontecer nesse mês de outubro, um episódio por semana, e vocês vão conferir alguns temas super importantes que a gente vai falar de uma maneira um pouco mais íntima, aqui uma conversa entre amigas, entre amigos com vocês. E a gente quer muito ver os comentários de vocês sobre os assuntos, pra gente conversar, debater, ver outros pontos de vista. Sem mais delongas, por favor, Gabs, se apresenta. Hey, eu sou a Gabs, eu falo sobre bem-estar, autoconfiança, autoimagem, lifestyle, saúde, tudo sobre isso nas redes sociais. E é um prazer estar aqui com essas duas pra gente bater esse papo super legal que a gente vai ter aqui em todos esses episódios. Eu sou a Thali, eu sou psicóloga e eu falo de saúde mental de uma maneira menos séria possível. E assim a gente começa o nosso primeiro episódio. O que é ser adulto? Não, já começa com pedrada, né? Não podia ser tipo, é teu bolo favorito, intimidades, qual que é o sabonete que tu usa. Eu trouxe a psicóloga aqui, que é a Thali, justamente porque é uma sessão de terapia. Não, tô brincando. Eu sou a primeira a chorar. Adulto. Ai, vamos lá. Pergunta... Essa é de terapia mesmo. Quando que vocês se enxergaram como adultas, assim? Uma coisa que marcou vocês um momento, sabe? De tipo, agora sou adulta. Gabs, mas eu já me enxerguei como adulta, de repente? Será que essa é uma pergunta válida? É que sempre vem na minha cabeça um momento muito específico da minha vida, mas que é mais uma brincadeira do que realmente sério. Gente, é que... é muito nada a ver. É que quando eu era criança, assim, até eu realmente falar, caramba, sou que adulta, eu odiava rúcula. Aí eu comecei a comer rúcula, eu comecei a me sentir muito adulta. Mas isso faz muito sentido, porque particularmente o meu paladar mudou muito depois que eu cresci. Eu fui uma criança, gente, muito chata pra comer. Assim, o básico eu como, tipo, um feijão com arroz, sabe? Beleza. Mas qualquer coisa diferente, coisa de salada, não precisa nem ser muito diferente, sabe? Brócolis eu já não gosto. E tomate eu falava que não gostava. Até cebola teve uma época que eu fiquei, não gosto. E quando eu cresci, isso foi mudando muito. Eu fui me abrindo, fui experimentando mais coisa. Então, essa é uma parte que me faz me enxergar mais como adulta, assim. A Thaís hoje em dia é uma idosa, ela come, tipo, cebola caramelizada. Amo. Ai, bom demais. Bicho, sabe o que é engraçado? Eu sabia que eu era adulta já, tipo assim, com mais de 18 anos, mas acho que a sensação de ser adulta veio mais com sair de casa pra mim. Acho que quando a gente sai de casa, aquela coisa de tu não ter mais quem resolva as coisas pra si é desesperadora, mas também uma sensação de autonomia. Mas é aquela coisa de, se eu não tirar uma mistura da geladeira, se eu não for no mercado, se eu não lavar roupa, essas coisas não vão acontecer sozinha. Eu acho que tem uma questão de assumir responsabilidades que me deu uma sensação de maturidade que, mesmo quando eu já era adulta perante a lei, o fato de morar com a minha mãe, de ter coisas que eram divisões de responsabilidades, apesar de eu já trabalhava, já pagava minha própria faculdade. Ainda assim, eu ainda me sentia muito jovem de, sei lá, se o chuveiro quebrar não é problema meu, minha mãe vai resolver. E isso eu acho que ainda tá ligado com uma questão de maturidade de tu não assumir as questões da vida pra si mesmo. Não foi um momento específico, mas é uma coisa específica que quando eu percebi, eu me senti muito adulta. Foi quando eu percebi que eu não tinha mais que dar satisfação pros meus pais de onde eu tava, pra onde eu tava indo. E engraçado que isso veio depois de muito tempo que eu já tinha saído de casa. Porque quando eu saí de Manaus e fui morar no Rio de Janeiro, né, eu já me sentia assim, mais independente. Mas eu ainda não me sentia adulta, porque eu avisava, assim, se eu fosse dar um peido na rua, eu avisava pros meus pais, porque eu também ficava receosa de, eu moro só, vai que acontece alguma coisa e ninguém sabe de mim, ninguém vai dar falta, então eu tinha muito esse medo, e tinha uma parte ali dos meus pais também de ser coruja, de ficar em cima, de, o que tu tá fazendo? Avisa e tal, que é num lugar de proteção, mas também de controle, de tipo assim, querer saber o que tá acontecendo na minha vida. Sim, e aí, eu acho que eu só fui realmente
realmente mudar essa chave quando eu vim me mudar pra São Paulo. E eu vim morar com a Jéssica. Olha que doido, eu já tinha morado literalmente sozinha. E foi quando eu vim morar com a Jéssica que isso mudou em mim. Eu falei... Tá, eu não preciso avisar cada passo que eu dou. Eu sou dona da minha vida e eu posso simplesmente sair. E não é nem que eu pedia permissão, mas eu avisava tudo, sabe? Aí eu falei, não, tá tudo bem, beleza. E eu posso só chegar no final do dia, e aí, ó, tá tudo certo aqui, hein? Tô viva. Tô viva. Exato. E quando eu parei de avisar, eles pararam também de ficar perguntando, né? Eu acho que é muito essa coisa de, às vezes, a gente coloca muito no outro também, o negócio, sendo que se a gente toma o primeiro passo, automaticamente a situação se equilibra. Sim. E pra mim, eu acho que foi muito nesse momento que eu peguei assim, falei, nossa, agora eu sou dona da minha vida. Meu, agora falando sério, né? Sem ser só da rúcula. Que é sério, né? Cara, é que eu sempre me senti muito jovem. Então eu era, tipo, jovem adulta. Não era, pra mim era... porque tem uma linha tênue, né? Ali entre o jovem adulto e o adulto mesmo. Cara, acho que eu realmente só me senti mais, tipo, adulta mesmo quando eu fiz 30. Quando eu olhei e falei... o que eu vou fazer da minha vida agora? Tipo, o que eu quero pro meu futuro? Eu quero comprar um apartamento? Eu quero viajar? Tipo assim, quando eu comecei a ter mais... perspectiva pra porque frente. Exatamente, acho que exatamente isso. E, tipo, putz, agora eu não tô mais vivendo tão... um dia após o outro e bora. Agora é uma coisa mais tipo... Putz, eu tenho uma vida pela frente, né? Não é só um dia, não é só o amanhã. Tem, tipo, é o amanhã e o depois de amanhã e depois de amanhã. Quando eu comecei a pensar mais nisso, que acho que antes era uma coisa mais tipo... e o dinheiro que eu ganhar, eu gasto aqui. Não sei lá o que. Era tudo muito, muito raso, eu acho. Acho que foi, tipo, putz, de repente tem um lugar pra eu... olhar mais à frente, assim. Nossa, a questão de dinheiro, realmente. Quando a gente fala de ser adulto, inclusive é uma das coisas que eu anotei aqui pra falar. Só é adulto quando se sustenta? Que pra mim é não, tá? Pra mim tem muita gente que já é um adulto funcional que não necessariamente se sustenta ainda, mas a pessoa tem as suas responsabilidades, tem a sua vida de adulto, enfim, adulto em outro aspecto, né? De agir... é que eu não gosto disso porque entra num estereótipo que pra mim não... a gente vai falar disso mais pra frente, eu tô me adiantando. Mas enfim, mas eu não acho que necessariamente a pessoa tem que se sustentar. Eu acho que parte de ser adulto, o trabalho é muito importante, porque ele traz um amadurecimento de tu ter responsabilidades no meio de trabalho, tu muitas vezes responder a outras pessoas, ter que lidar com outras pessoas, que são coisas que quando a gente é mais adolescente, vai lidar com gente pra quê? Pra fazer trabalho de escola? Até trabalho de faculdade, sabe? É outros 500, assim. Se tu quiser se estressar, tu vai se estressar e tudo certo. No trabalho, não. Porque ali tu fala, não, aqui eu não posso perder esse trabalho e tudo mais. Só que eu não acho que o dinheiro é tudo pra tornar uma pessoa adulta. Porque tem muita gente com dinheiro que se sustenta, que não é um adulto funcional. Mas eu acho que quando a gente para pra pensar na nossa vida, no futuro, e começa a se programar, realmente isso é uma atitude muito adulta. Porque o jovem, ele não tá preocupado daqui a 2, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Ele quer daqui a um mês viajar, quer tipo assim, eu quero usar esse dinheiro agora, quero aproveitar a vida. Tem muito esse pensamento. E pensando assim, você também é um jeito diferente do aproveitar a vida, né? Porque aí você tá se preparando, se preparando mesmo, se organizando as coisas pra você realmente aproveitar a sua vida de um jeito mais confortável. Exatamente, mas não o nosso mais longo. O nosso também, aproveitar a vida vai ficando, eu quero conforto. Sim. Como eu posso para ter mais conforto? Conforto, casa própria, segurança, estabilidade. Exato. Sim, quando tu é mais jovem, eu acho que isso é uma coisa que muda muito de uma época pra outra, no sentido de quando tu é jovem, de quando tu vai ficando mais velho. Tu perceber também que existe um fator biológico, que ele é inegável, a gente não pode recusar a existência dele. A gente pode se sentir jovem pelo resto da vida, mas o nosso corpo, ele não vai rejuvenescer a cada ano que passa. Quando a gente é mais jovem, a gente quebra um braço, o custo que isso tem pra gente eu não vou na escola e dane-se, o pessoal vai assinar meu gesso, vai ser muito legal. E aí, conforme a gente vai ficando mais velha, meu Deus do céu, isso me atrapalha pra trabalhar, pra limpar minha casa, pra eu conseguir tomar banho, porque, novamente, às vezes tem esse lugar de, vou fazer o quê? Chamar minha mãe pra ir em casa, ficar me dando banho, né? Se eu não moro com uma outra pessoa pra poder me ajudar. Esse lado o corpo pedir um pouco mais se torna um fator de atenção. Então, acho que isso de bate os 30 e a gente vai começando a perceber que o fator biológico, ele vai gritar
E ele vai virar e falar assim, antes tu aguentava ficar muitas horas de pé. Apesar de tu se sentir jovem, as tuas costas já não se sentem tão jovem assim. Exatamente. E aí o teu corpo ele vai dando sinal de que tu pode fazer exercício físico, se fortalecer, ter um preparo, um condicionamento para mais atividades. Só que ainda assim existe um limite muito diferente de quando a gente é jovem, de aguentar determinadas coisas. Sim. Então eu acho que o nosso próprio corpo ele vem batendo na porta, dando sinais para além da consciência, né, mental da idade, mas de que existe uma consciência biológica que por mais jovem que tu seja o resto da vida, ela vai chegar. Nossa, outro dia eu fui fazer alguma coisa que meu joelho saiu estalando. Eu falei, minha nossa, realmente os 30 chegaram. Tudo bem, também tô meio sedentária assim, né? Não vou culpar só a idade, tá bom? Mas eu acho que principalmente em relação à dança, quando eu lembro da quantidade de coisa que eu fazia na época ali que eu tinha, sei lá, 20 anos, eu falo, minha nossa, eu acho que hoje, tudo bem, com preparo físico e tal, beleza, mas seria muito mais, eu precisaria de um preparo muito maior hoje pra fazer o que eu fazia, que na época eu só chegava e fazia, sabe? Então, realmente, tem essa sensação que a gente tem que parar pra perceber e tem que perceber, porque não adianta a gente ignorar e achar que, não, deixa eu fazer tudo igual eu fazia 10 anos atrás, porque aí a gente só vai perceber da pior maneira, que é chegando lá e falando, ixi, eu não dou conta não de fazer isso aqui. Gata, o teu corpo ele grita. Tua cabeça consegue ignorar, mas o corpo ele vai estar ali junto dela. Não dá. E pra mim, uma coisa que, quando a gente fala sobre ser adulto, que sempre pega muito e que eu escuto muito também as pessoas relatando o quanto a nossa geração aqui, nós três, a gente também serve de exemplo pra eles, da visão que a gente tinha do que era ser adulto. Nossa. E da visão que agora a galera mais nova tem do que é ser adulto, do que é chegar nos 30. Inclusive eu vim super temática hoje, eu tô bem anos 2000 com essa blusa da Sharpay e pulseirinha da amizade e tudo mais, porque teve uma coisa que eu aprendi com a minha vida, que eu não preciso me arrumar de maneira chique, neutra ou sem graça pra passar a imagem, talvez pra passar a imagem, né, do que as outras pessoas têm em mente, sim, mas pra eu ser adulta, eu não preciso me vestir dessa maneira. Eu posso continuar me vestindo com a roupa mais jovem, fazendo referência a coisas que eu gosto. Cara, High School Musical é coisa de 2006 e eu sigo aqui, sendo fã, gostando, consumindo, falando sobre, e eu não deixo de ser uma adulta funcional por causa disso. Exato. Eu tenho minha casa, sou casada, gente, mais adulta do que isso. Tá aí, esse foi outro momento que pra mim eu olhei e falei, meu Deus, eu tenho marido, eu sou muito adulta. Eu cuido da minha casa, eu cuido do meu casamento, eu cuido do Lafa. A gente fala sobre ter filhos, que assim, são assuntos muito adultos e que por mais que eu olhe e fale, não sei se estou preparada pra isso ainda hoje, eu sinto que eu tô ficando cada vez mais perto disso. Sim. E isso me dá a sensação, não, me dá a certeza interna de que hoje eu sou uma adulta funcional 100%. E o fato de eu me vestir assim não vai tirar a credibilidade de ser uma adulta funcional. É lógico, tem dias que eu quero esse mood mulher de negócios, um blazer, um negócio assim e tal. Mas, gente, nós não somos uma coisa só. Sim. E eu acho que tem muita gente que quando quer se enxergar como adulto, acaba caindo nesse estereótipo de ter que agir e se vestir de tal maneira, de passar tal imagem. Exato. E eu sou muito contra isso. Se a pessoa quer porque ela gosta, tudo bem. Mas não porque ela acha que ela tem precisa passar uma imagem, uma certa imagem. Exatamente. Total. Mas eu acho que isso tem um fator social muito grande. E eu falei uma vez com a Thaísa sobre isso e eu comecei a chorar. Foi quando a gente teve, inclusive, a conversa sobre esse projeto, né? Que eu falei, quando eu era mais nova, tem a idade que tu tá saindo da adolescência e tu... adolescência é ótimo, né? Da infância pra adolescência, que tem uma quebra do que é ser criança. Sim. E aí tu fica nesse lugar de, eu não quero mais usar determinada coisa, porque isso é coisa de criança. E aí tu tem essa quebra de repente, tu sai do, sei lá, da estampa da Hello Kitty, aí de repente tu tá usando uma estampa um pouco mais neutra, uma coisa um pouco mais, entre muitas aspas, adulta. Dentro dessa visão que a gente tava falando de o que era ser adulto alguns anos atrás. Então eu lembro que eu tive uma quebra muito grande de, eu não quero mais usar meia de bichinho, eu quero usar meia neutra.
e eu quero usar roupa neutra. Não, coisa de estampa é muito coisa de criança. E eu me tornei uma adulta muito neutra em questão de, tipo, estampas e afins. E quando eu conheci a Thaís e a Jéssica, a minha esposa, elas eram muito adeptas ainda à questão de estampa, de expor o estilo de uma maneira que não era o adulto neutrão, né? E não deixavam de ser adultas. E na minha cabeça, isso foi algo que explodiu. Que eu falei, quer dizer que eu posso ter meias fofinhas e de orelhinhas e de bichinhos e eu ainda vou ser uma adulta? Então, é que eu não estou com meu tênis aqui. Gabi, tu consegue pegar meu tênis ali, please? Mas apesar de, tipo, estar num estilo todo neutro, o meu tênis, ele é do Bob Esponja e do Patrick. Perfeito. E eu percebi que, tipo, isso é uma coisa que eu consigo transitar entre o que eu aprendi, e gostei do estilo neutro, que casa comigo, mas sem perder a essência de... Eu gosto de Bob Esponja, entendeu? Eu colocar esse tênis não vai me deixar menos adulta, né? Sim. Então, eu acho que tem isso da quebra da infância pra adolescência, que a gente realmente precisa, às vezes, passar por isso de não ser mais infantilizado, e é algo importante. Mas também existe, como eu vou trazer o meu gosto de uma maneira que não seja... Eu não sei se tem outra palavra sem ser tão infantilizado, que não seja tão... Exatamente isso. Acho que tem muita essa questão de geracional mesmo. Eu acho que a geração anterior à nossa, que é o que a gente olhava como, nossa, esse é o adulto, a juventude deles foi muito menor do que a nossa. Foi. A nossa, os 20, né, deles... Já era casado, já era trabalhando pra caramba, já era com filho. Comprando casa, carro. Ixi, vamos nem falar um pouco sobre isso que a gente ficou triste. Mas, em contrapartida, eles não tiveram esse tempo, essa juventude, essa maior parte, assim, de se entender, de se descobrir e tudo mais. Então, acho que isso ajuda muito também a gente... o jeito que a gente se expressa, né? O jeito que a nossa geração se expressa. Porque a gente é jovem por mais tempo. Sim. Então, eu acho que tem mais o julgamento, né? De tipo, você tá usando uma coisa da Sharpay. Acho que teria mais julgamentos de pessoas mais velhas que tiveram uma... Sim, uma outra geração de criação também. Exatamente, que a adulteza da pessoa é completamente diferente do que é pra gente. Sim. Né? A nossa geração cresceu com a internet, teve esse maior tempo de juventude. Eu acho que isso também é um ponto muito importante pra esse lance de expressão mesmo, de autoexpressão. A comparação fica também um pouco pesada, porque às vezes é isso de alguém virar e falar assim, não, porque na tua idade eu não usava mais blusa desse jeito, eu brinco desse jeito, tênis desse jeito, eu não fazia isso, eu já estava casada com filhos, comprando casa. Bom pra você, querido. Exato. Tipo assim, sempre fizeram outros. Eu não acho nem... Vocês não tinham internet. Tem isso. Mas eu não acho nem que é um lugar de bom pra vocês. É tipo, cara, que pena. Que pena, porque tipo, eu não sei se era o que tu efetivamente queria nessa época. Era só o que era conhecido. Ou se realmente tu chegou no nível adulto e tu virou um adulto chato. Que de repente tu deixou de usar as cores que tu gostava, do jeito que tu gostava, ver as coisas que tu gostava e deixou de viver as coisas porque existia uma pressão externa que falava exatamente o que essa pessoa tá falando pra gente, só que tu cedia e a gente não tá cedendo. É que, obviamente, tá? Eu entendo que tem ambientes de trabalho que você tem que se vestir adequadamente e aí não cabe algumas coisas, tá? Tipo assim, nossa, eu vou ter uma reunião, eu sou advogada, eu vou reunir com meu cliente e aí eu vou com uma roupa, sei lá, da Sharpay. Cara, talvez o teu cliente de 50 anos que tá indo se reunir contigo vai olhar e falar, eu não vou contratar essa pessoa, ela não... Nossa, tá vindo aqui, ele não vai nem saber quem é a Sharpay, mas vocês entenderam o meu exemplo, né, gente? Se ele souber, mantenha o cliente. É muito uma questão de contexto. Acho que quando você é adulto também, você começa a entender mais os contextos onde você tá inserido e como, né, se usar isso, né? Sim, exato, porque o ponto é, beleza, se no trabalho, então, tu não tem tanto essa permissão, tu não precisa perder esse lado da tua personalidade. Eu acho que esse é o importante, é manter o equilíbrio. Então, assim, então quando eu for sair, eu vou pra esse estilo que combina um pouco mais com a minha personalidade, que é uma coisa um pouco mais jovem e tudo mais. Beleza, não, no trabalho eu prefiro ir um pouco mais séria, eu quero passar essa seriedade e tal. Ok, tá tudo bem. Inclusive, o Jean, meu marido, ele fez um curso agora de consultoria de imagem e é algo que ele, inclusive, mudou dentro do trabalho dele, que ele falou, cara, eu vivia indo, tipo, com camiseta com estampa, então, sei lá, estampa do Pokémon e não sei o quê. Só que ele é engenheiro civil e ele já tem a carinha de jovem. Uhum. E aí ele falou,
se eu não mudar o meu estilo, eu nunca vou ser levado a sério dentro da empresa, porque as pessoas que trabalham lá, que é a galera que tá ali já há mais tempo e tudo mais, não enxerga ele, tipo assim, não iria enxergar ele com a seriedade, porque eles têm uma imagem na cabeça do que é um adulto. Exato. E de uma pessoa que leva a sério o seu trabalho e tudo mais. Então ele teve que fazer esse movimento de, tudo bem, beleza, eu vou mudar, só que ele mudou isso dentro do trabalho. E fora do trabalho ele continua com a personalidade dele. Sim. Mas eu acho que é uma coisa interessante de como tu ainda consegue resistir a esse mundo adulto chato dentro dos espaços que existem. Então, por exemplo, ele pode estar lá todo social, arrumado e tudo mais, mas de repente o fundo do celular dele, uma pulseira, um colar, um determinado acessório, tipo a carteira que já usa, foi presente meu, e é uma carteira de Dragon Ball Z, entendeu? Então muito ele ainda vai estar lá com coisas que ainda tem a ver com ele, e eu acho que é isso de tu não ceder 100% ao que o meio pressiona, pra tu se manter fiel a si mesmo e não cair nesse estereótipo do que é o ser adulto, que as outras pessoas falam, mas sim o se descobrir adulto. Exato. Exatamente. E eu acho também que dentro de alguns estilos, dá pra ser diferente, sabe? Não precisa ser chato. Porque assim, tem a pessoa, sei lá, que vai todo dia com a camisa social branca e calça social preta. Tipo, tu pode usar uma roupa social, que é mais divertida do que isso. Pode colocar um acessório diferente. E ainda assim as pessoas vão te olhar com, é adulto, com a seriedade, mas tu não tá igual a todo mundo, sabe? Então eu acho que falta também, é justamente isso, a pessoa se encontrar dentro desse lugar, já que, beleza, vou ter que, ok, mas então deixa eu encontrar o meu jeitinho dentro disso. Que eu sinto que a galera não presta muita atenção. E principalmente quando a gente fala de um adulto, falando da idade, né? A galera que hoje tá nos 30, a gente fala muito sobre saúde mental. Eu sinto que ainda assim tem muita gente que não para pra se enxergar. E isso é em tudo, em tudo. Não para pra se perceber se é uma pessoa ansiosa, não vai pra terapia. Olha, e isso, nossa geração, que é uma geração que já vai muito pra terapia, que faz muita coisa já de autoconhecimento e tudo mais. E ainda assim tu percebe que é algo que tem muita gente que não presta atenção. E aí quando vê, tá no efeito manada. Então se veste igual a todo mundo, aí segue uma blogueira que, tipo assim, dá umas dicas, que é o que todo mundo faz, e a pessoa acha que tá sendo diferente, só que ela tá ali também fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque o diferencial é a gente encontrar onde a gente tá no meio disso tudo, sabe? Então não é necessariamente sobre usar tal peça de roupa, e sim como tu vais usar aquela peça de roupa, com quais acessórios, com qual cabelo. Amiga, teu cabelo, tu sabe que eu sou apaixonada. Eu tive cabelo rosa durante o tempo, e hoje eu só não tenho, gente, porque eu tenho preguiça. Porque assim, eu acho lindo, eu amo cabelo colorido. E é algo que assim, eu acho que as pessoas elas nem se permitem enxergar, sabe? É uma coisa que eu fico pensando, quando eu for ficar mais velha, acho que o fato de ficar com cabelo branco vai me permitir pintar mais meu cabelo de várias cores, sem ter que descolorir, porque deve ficar muito mais frágil, né? Eu acho que também tem um pouco disso de... Muita gente tem medo de, dentro do ambiente já adulto, que ser adulto é chato, porque tem muita coisa chata, e de perder isso conforme for ficando mais velho. Só que envelhecer, e eu não tô falando só da velhice, mas dentro do escopo adulto aí, ainda é um lugar de... Dá pra fazer isso de uma forma diferente. E a gente vem desafiando isso. Porque se a gente fosse ter essa mesma conversa, de repente, com 3 pessoas que não questionam isso, o ser adulto não ia ter nada a ver com nada que a gente tá falando aqui. Exato, a gente vai buscando o que é o certo, olha pra isso e fala, tá, mas por que isso é o certo? Por que esse outro jeito, ou essa outra maneira, realmente ela é errada? Será que ela é errada mesmo, ou é só uma coisa que a gente tá acostumado não, esse é o certo e acabou? Quem definiu isso? Quem definiu o que é? Com quem eu discuto? Cláudio? Cadê o Cláudio? Eu acho que a gente é uma geração que questiona muito isso. De por que eu tenho que seguir esses passos. E isso é muito por causa da internet. Que a gente tem acesso a pessoas que não seguem o padrão. E aí a gente, de repente, se inspira nessas pessoas. E eu posso falar que dentro do nosso trabalho, o da Thalie também, porque não vejo por que isso alteraria. A gente pode ser muito mais
mais livre em como a gente é na vida, assim, né? Então, tipo, o que eu falei de, tu não tem que se vestir de tal coisa. Sei lá, talvez pra Thalia, atendendo algum paciente, seja num lugar de, eu não vou me vestir com uma roupa que distrai a pessoa ou alguma coisa assim. Mas ainda assim, fora do momento que tu tá atendendo, nada te impede de ter o teu estilo, de fazer do teu jeito. Mas eu acho que existe esse contexto de liberdade também, que quando eu comecei a atender, eu lembro que eu comecei a fazer tatuagens e afins, e minha mãe ficava, quem vai querer atender, né? Quem vai querer atender é ótimo. Quem vai querer passar com uma psicóloga, com tatuagens? E eu ficava no lugar de... realmente, vai ter gente que não vai querer. Só que vai ter gente que vai querer exatamente por isso. Exato. Sim. Então vai ter gente que vai se sentir mais à vontade de chegar em algum lugar e identificar exatamente que não é daquele jeito. Assim como vai ter gente que não vai gostar. Exato. E a gente ampliar isso é saúde. Sim. E a gente não pode ter medo de desagradar, cara. Aí a gente entra no... E eu acho que vem muito aí também, como a internet, né, como você estava falando, ajuda em abrir essas conversas, né? A gente se questiona e a gente fala sobre isso, aí vocês começam a... E aí começa uma conversa e começa a realmente ter esses... abre a mente das pessoas, né? 100%. É um negócio que é isso. A nossa geração é uma geração que tá muito... Sei lá, tem muitos recursos pra se abrir, pra conhecer coisas novas, pra entender, pra questionar. Então acho que isso é muito legal e forma adultos muito diferentes. Porque antigamente todos os adultos eram muito iguais, era tudo a mesma coisa. Forminha de gelo. Tanto que você tem o padrão do adulto. Hoje em dia, cara, o ser adulto tem tantas formas, tem tantos jeitos de expressões, é um negócio muito doido. E é muito legal, porque isso é ficar muito aberto, você se identifica, você não precisa se botar numa caixinha muito específica. Não, eu vou te falar, até a galera que eu conheço, que é mais dentro do padrão, é diferente. Não é aquele adulto que a gente tinha em mente quando a gente era criança, sabe? Tipo, dos nossos pais, assim. É diferente do que eram os nossos pais. E eu acho que isso é justamente porque a gente vê que dá pra fazer diferente. E pra mim, quando a gente fala sobre amadurecer, vem um medo muito grande de ter uma vida chata, só cheia de responsabilidade, de eu trabalho porque tem que pagar conta e tal. E realmente, gente, assim, sendo honesta, eu acho que a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, trabalha não necessariamente com o que gosta, porque chega final do mês, tem que pagar conta, e hoje em dia é tudo caro pra tu morar sozinho, ainda mais falando aqui de São Paulo, assim, que é tudo mais caro ainda, né? Falando de cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, as capitais hoje, tá tudo muito absurdo. Tem a sua parte chata, e eu sinto que a nossa geração como um todo, busca mais refúgio do que a geração dos nossos pais, porque pra eles, talvez eles já, é isso mesmo, é o que eu tenho que fazer. E tem uma coisa que é muito interessante. Essa quebra, ela tá muito ligada a como a gente viu os nossos pais sendo adulto, e a gente vira e fala, eu não quero repetir. Entende? Então, realmente, até pra gente poder ser o que a gente é hoje, isso é um contraponto ao que a gente viu as pessoas sendo. Sim, total. Então, é uma revolução adultecer hoje, de fazer isso de uma forma distinta. De olhar e falar, não sei se eu quero infartar aos 50 anos de estresse de trabalho. Talvez eu prefira é ótimo. Talvez eu prefira não ter tantos bens, ou não ter um cargo tão alto em uma determinada empresa, porque eu quero ter mais qualidade de vida. Nossa, e tu sabe uma coisa que me pega muito? Isso, inclusive, a mamãe, ela adora falar isso pra gente, e eu e a Jéssica, a gente tentou explicar já 1000 vezes, só que ela, enfim, ela tem outra lida com isso. O nosso tempo de qualidade enquanto a gente não está trabalhando. Isso é algo que eu vejo que os adultos ali da geração dos meus pais têm dificuldade de entender, que a gente quer um tempo pra ficar só, que a gente quer um tempo pra ficar em casa. A gente não quer passar o nosso final de semana saindo, encontrando com 1 milhão de pessoas, indo pra festa e não sei o que. É tipo assim, a gente fala, eu já passei a semana inteira trabalhando, eu quero ter meu tempinho de qualidade comigo, na minha casa, descansando e tal. A mamãe, pra ela, tipo assim, menina, eu não tinha essa preguiça não, ela põe nesse lugar, sabe? E a gente fica de, mãe, não é isso e tal. Só que, enfim, ela tem outra vivência e eu entendo. E realmente, quando eu paro pra pensar na minha vida, cara, final de semana, a gente dificilmente ficava em casa. Assim, domingo, a gente ficava em casa. Mas porque, na nossa cabeça, tinha que fazer tarefa de casa, da escola e tal. Só que pros meus pais, pra minha mãe principalmente, tem tal coisa pra fazer. Mano, na hora, ela já tava lá, já tava indo e já tava pronta. E eu hoje, eu falo assim, cara, domingo,
pra mim é quase um dia sagrado. A não ser que seja um evento que, putz, eu não tenho como mudar a data, ou eu quero muito encontrar vocês, e o dia que todo mundo podia era domingo. Beleza, aí eu abro a exceção. Se não, é o meu dia sagrado de ficar em casa, de ter um tempo de qualidade com o Jean, com o Afa, sabe? De não fazer nada, de não ter compromisso. O não ter compromisso, gente, ele é tão valioso. Uma delícia. Nossa, tu acordar e decidir o que tu vai fazer no teu dia, assim. Isso é uma questão de liberdade, porque se a gente olha historicamente também, existe isso de tem que fazer determinada coisa, né? Se a gente olha culturalmente, por exemplo, pro Brasil, domingo é dia da igreja, então tu não tinha opção de ir ou não ir, né? Crescendo no ambiente religioso, de repente era isso de vai sim, novamente. Tarefa, que era uma responsabilidade, que a gente não tinha liberdade de escolha. E aí, quando a gente vira adulta, a gente ganha mais liberdade de escolha. E muitas liberdades são questionadas de como assim, então, não vai fazer tal coisa de tal jeito? Principalmente por pessoas mais velhas. Porque elas não tiveram espaço pra questionar tanto. Tenho que reproduzir isso, porque senão tá errado. Então existe isso de a nossa geração vem ganhando mais liberdade pra bater de frente com eu preciso mesmo sair no sábado, sair no domingo, sair sexta-feira pra um happy hour que o pessoal trabalha aqui em São Paulo, então começa na quinta. Terror. Nossa, gente. Pra quem gosta, maravilhoso. Bom happy hour pra vocês. Mas existe um pouco isso de tu ter a liberdade de sim, quero ir pro happy hour, sim, não quero ir pro happy hour, né? E poder fazer essas escolhas também engloba no ser adulto, porque acho que é isso que tu falou de é uma liberdade que não tem a ver com idade. Porque se eu dependo, às vezes, financeiramente de uma outra pessoa, o que eu quero fazer, o que eu quero comprar, como eu quero que as coisas aconteçam, dane-se. Então, até eu saí de casa com 24, 25 anos. Quando eu fui morar efetivamente fora, eu não voltei, porque eu morei mais nova fora. E aí era a época de, tipo assim, dali meus 22, 23 anos, eu virava e falava, eu quero reformar meu quarto. Minha mãe, não, é minha casa. Eu ficava, mas eu tenho dinheiro, eu trabalho, eu posso pagar por isso. Ela, assim, mas não é a tua casa, e deixa eu ter meu quarto. E é um pouco isso de uma quebra dessa padronização de o poder ser adulto, ir um pouco mais longe, e tu poder fazer isso de uma forma diferente, ter teu momento de descanso, ou ter teu momento de curtir, e não ser a forma como o outro falava que era. Exato. Sim. Que é você descobriu que é realmente o seu. E pra muita gente, até hoje, inclusive, diversão é sinônimo, por exemplo, de festa, de bebida e tal. E eu acho que tem uma galera que vai junto porque entrou nessa mentalidade, mas que não necessariamente a pessoa só se diverte daquele jeito, sabe? Só que, às vezes, até pelo grupo, né? Ah, ela é a única que não vai. Aí a FOMO bate, né? E aí ela, não, beleza, vai. Mas o que eu mais acho incrível, e aí eu não sei se é uma questão só pelo fato da minha criação em Manaus, de ser diferente daqui de São Paulo, ou se é também uma coisa geracional. Mas assim, lá em Manaus, pelo menos, tudo bem que eu saí de lá tem 10 anos já, tá? Eu tô falando aqui do período que eu era adolescente. Mas, cara, não existia a gente virar e falar, putz, eu não quero ir. Não existia. Era assim, eu vou ter que inventar uma desculpa pra não ir. Poxa, minha avó tem jiu-jitsu amanhã. Poxa vida. Isso é uma das coisas mais maravilhosas do amadurecer, e junto com o teu grupo de amigos também, sabe? Quando todo mundo tá ali no mesmo lugar, porque também não adianta, às vezes tu fala isso pra alguém, a pessoa ainda não entende o que tu quer dizer, leva pro pessoal tu pode ter e 50 tal. anos, não ser maduro. Pode. Exato. Mas, por exemplo, a gente, cara, se a gente falar, vamos marcar alguma coisa, a gente tem total liberdade uma com a outra de virar e falar, gente, eu não quero esse final de semana não, eu quero ficar em casa, tô vindo aí de uma maratona e não sei o que, então eu quero ficar em casa, vamos marcar pra depois, e tá tudo certo. Tipo, a gente não se ofende por causa disso. Então, de novo, não sei se é um negócio que lá em Manaus era assim, aqui em São Paulo já era de outro jeito, mas eu cresci tendo que pensar em desculpa. Então, no momento que eu falei assim, não preciso mais, essa galera aqui entende, porque eles também são adultos cansados. Mas acho que não só do cansaço, mas é o amadurecimento de relações, porque adultos podem fazer birra, adultos podem ser infantis, e isso, novamente, não tem a ver com a idade. Então, às vezes, existe uma relação que, apesar de as pessoas terem, sei lá, 30, 40, 50 anos, a outra pessoa vai virar e falar, vai sair só eu e a Gabs, aí a Thaísa, de repente, faz birra, fica de cara fechada, fica brava. Depois daqui, Sozinho, sem a Thaísa pra falar mal da Thaísa.
Mas existe isso também de... Tu pode ter relacionamentos e amizades que, apesar de serem com pessoas adultas, elas podem não ser relações adultas, amadurecidas. Porque, novamente, parece que... com certeza é uma relação muito mais adulta. O que tu tá chamando de adulto? Só porque, sei lá, vocês trabalham, têm 30 anos e moram sozinhos? Isso é o suficiente pra ser adulto? Nossa, isso aí, inclusive, desbloqueou tanta coisa aqui. Não! Pra mim, uma parte de se tornar adulta é parar pra rever as amizades também. Não só as amizades, mas as pessoas com quem tu convive. Sim. Sabe? E aí, pra mim, as amizades que ficam são as amizades que valem a pena. Sim. Isso não quer dizer que, agora eu odeio, então, as pessoas que eu me relacionava e hoje não... Não, mas tu vê que não bate mais, que não casa. Justamente por isso, porque tem gente que cresce, mas não adultece. Sim. Aquela pessoa ela vai se relacionar com pessoas que estão no mesmo lugar de maturidade que elas. Que tem essa identificação mesmo. E não é só sobre, gostos pessoais. Porque, de repente, sei lá, a Gabs gosta de academia e eu gosto de ficar em casa, sei lá, comendo bolo. E a gente ainda pode ser amigo. Eu gosto dessa parte também. Talvez seja por isso que a gente é amiga. Mas é isso, a gente pode ter gosto diferente e isso ser uma coisa que... então talvez a gente não se veja tanto porque a Gabs vai querer fazer mais coisas de exercício e eu vou querer fazer mais coisas de culinária. O afastamento rola, às vezes por uma questão de gosto, mas não por um atrito. Exato. De... sério que tu vai ficar dando um show, ficando bravo, fazendo toda uma situação... Essa é a minha resposta. Inclusive, vem aí um dos episódios, a gente vai falar sobre términos de relacionamentos amorosos e amizades também. Porque... Vem aí, em algum momento. Mas, antes da gente finalizar, eu quero saber de vocês, qual a opinião de vocês sobre esse assunto, deixem aí nos comentários, e se vocês gostaram desse projeto, né, que tá começando ainda vem mais episódios durante aí o mês de outubro, toda quinta-feira. Agora uma pergunta, teve algum momento que vocês tiveram que, bater o pé, não sei se essa é a melhor expressão, pra alguém enxergar vocês como adulta? Constantemente. Eu sou a filha mais nova, eu sou a terceira filha, menininha, com essa cara, eu tenho mais de 30 anos. E ainda assim, por exemplo, na minha família, eu sinto que eu faço parte da mesa das crianças. Então tem muita coisa que eu ainda escuto que é um lugar de... Mas tu não sabe o que tu tá falando, tu é jovem. E eu tenho 30 anos, eu sou casada, tenho uma carreira. Pelo amor de Deus. Né? Pago minhas contas. E eu fico, até quando você vista como criança? Provavelmente pra alguns adultos, sempre. Sempre. E é isso de... é uma constante. É tipo sair do armário. Só que a gente fica saindo do armário no ser adulto pra pessoas principalmente mais velhas ou que tem uma cabeça um pouco mais fechada. De, sim, eu sou adulto, sim. Eu preciso bater o pé e ser visto como adulto. Porque apesar de ser mais jovem ou ser diferente do que tu imaginava, eu sou adulto. Eu acho que é bem parecida a minha resposta, sim. Porque... Pra algumas pessoas, você sempre vai ser uma criança. E aí, a pessoa vai fazer comentários, vai falar coisas que você tem que... Meu anjo, eu sou uma adulta de 30 anos. Entendeu? Hoje eu trabalho, eu pago as minhas contas, pago meus impostos, pago tudo, faço assim, ó. Nada mais adulto do que pagar os impostos, Nada mais adulto é aqui. Sabe? Então, é muito mais sobre como a pessoa te vê também, né? Porque aí você tem que se posicionar. Ou às vezes também, hoje em dia, às vezes, depende de onde... Com a minha mãe eu falo, é isso. Dá uma ignorada já, também eu entendo. É mais fácil do que bater o pé, mas hoje em dia acho que é mais isso mesmo, depende da pessoa, do jeito que ela te vê. Eu tive dificuldade com isso a minha vida inteira, mas porque eu também demorei pra me enxergar como uma pessoa adulta, porque eu fui muito colocada na caixinha a mais nova também. Thaísas. Tipo assim, nossa, pequenininha, bonequinha, e eu sempre fui muito menininha, muito, sabe, assim, tal. E aí, eu me enxergava dessa maneira, e eu só fui perceber isso muito tempo depois, porque eu tinha vergonha, até hoje, inclusive, eu tenho vergonha de falar sobre alguns assuntos, porque, sei lá, na minha cabeça parece meio errado. E não é uma coisa... e não é uma coisa consciente, sabe? Sim. É algo que, assim, depois de muita terapia, eu fui desbloqueando isso. E aí eu falei, cara, realmente... E até às vezes, quando me colocavam como uma pessoa um pouco mais adulta, eu falava... ei, calma. Como é que eu vim parar aqui? Eu só tenho 6 anos. Exatamente. Depois que eu fui começando a me enxergar, eu fui começando a perceber
perceber também que as pessoas tinham mais facilidade de me enxergar como adulta, sabe? Sim. Também rolou esse movimento contrário, assim, pra mim, de, tá, eu vou me colocar mais como adulta, e aí as pessoas começaram a me enxergar. Mas ainda assim, sou a Thaísa, bonequinha, mais novinha, que, ai, meu Deus, e tal. Mas aí hoje eu já bato mais o pé e falo assim, não, sou adulta. Assim, sou casada. Sou casada, Mas eu acho que principalmente porque nenhuma de nós três tem filho. Porque eu sinto que isso é um negócio que muda a chave pros outros. De tipo, tive filho, agora ela é adulta, sabe? E não deveria ser, tá, sociedade? A gente já tá aí, 2024, não deveria ficar esperando os outros ter filho pra ver como adulto. Até porque tem muito adulto aí que não tá preparado pra ter filho. E tem muito adulto que tá preparado e não quer. Exatamente. Então, assim, de repente mudar um pouco essa mentalidade da sociedade, que mais uma vez eu acho que a nossa geração é uma geração que muita gente já não quer ter filho. Então é uma conversa que tá acontecendo mais do que as gerações anteriores. E que eu acho muito saudável. Porque, gente, botar um filho no mundo é um negócio assim, tu tem aquilo ali pra sempre, pra cuidar. E tu não pode fazer de qualquer jeito, não deveria, né? Então eu acho que as pessoas tinham que realmente fazer o que estão fazendo agora, de eu quero mesmo, eu não quero. Se questionar mesmo. Se questionar. Bom, eu quero agradecer mais uma vez aqui a presença da Thali e da Gabs. E o próximo episódio é sobre menstruação e primeira vez. Esse daí vai ser daquele. Babado. Babado. E a gente espera vocês na próxima quinta-feira. Deixa o like no vídeo se gostou, se inscreve no canal, segue a gente lá nas redes sociais e a gente se vê. Um beijo. Tchau.